Então, bom dia a todos. Quero agradecer a presença da banca, professor Heron Ábido, professor Camilo Carneiro, pela oportunidade de estar analisando a defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno João Marcos Rangel Veiga, intitulado Medidas de Internação Forçada, uma análise constitucional. Eu vou passar a palavra para você, João. Você tem de 10 a 15 minutos para a sua exposição. Vou pedir que todos mantenham os microfones fechados para não atrapalharem o João. Boa apresentação. Obrigado. Bom dia, gente. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Como a Fabiana informou, o tema do trabalho é medidas de internação forçada, uma análise constitucional. Bom, o trabalho tem por objeto analisar justamente as medidas de internação forçada de doentes mentais e dependentes químicos e a sua análise sobre uma óptica constitucional, ou seja, verificar se essas medidas elas são compatíveis ou não com a nossa Constituição. A justificativa da escolha do tema se dá pelo amplo debate que existe hoje, tanto na área do direito quanto na área da saúde, né, e por essas internações serem notícias constantemente no nosso cotidiano, né. Volta e meia a gente vê notícias aí de municípios promovendo internações em massa, internações forçadas. O objetivo do trabalho é justamente verificar se essas medidas são cabíveis no nosso ordenamento constitucional, e foi utilizado como método de pesquisa, a pesquisa bibliográfica, documental, né, também levantamento de campo, utilizando como fonte de pesquisa livros, bibliografia, legislações, jurisprudência e entrevista com pessoas da área. Um dos livros que mais, né, chamou a atenção e me levou a aprofundar na escolha do tema é chamado Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, uma jornalista que conta a história do Hospital Colônia de Barbacena. No capítulo 1, né, a gente traz uma diferenciação, a gente traz uma explicação sobre as internações forçadas. Inicialmente, é preciso entender que existem 3 tipos de internações hoje previstas na legislação brasileira, que trata sobre o tema, que é a Lei 10.216, também chamada de Lei Antimanicomial ou Lei da Reforma Psiquiátrica. Os 3 tipos de internação são a internação voluntária, que é aquela que ocorre quando o próprio internando solicita a sua internação ou consente que ela ocorra, né, por meio da assinatura de um termo de consentimento. A internação involuntária, que é aquela feita a pedido de um terceiro e com o laudo médico, aí é feita essa internação da pessoa, doente mental ou dependente químico. E, por fim, tem a internação compulsória, que nada mais é que uma internação involuntária, só que com respaldo de uma decisão judicial, uma vez que esse requerimento é feito por meio de um processo judicial, onde o juiz vai dar a sua decisão. Para fins do estudo, né, como a gente verifica que a internação involuntária e compulsória ocorre sem consentimento do internando, foi tratada essas duas como internação forçada. Então, a internação forçada vai englobar tanto a involuntária quanto a internação compulsória. No primeiro capítulo também é feita uma análise da história da internação no Brasil. De forma institucionalizada, a internação começa a ocorrer lá em 1841, no Brasil, com o Hospício de Pedro II, no Rio de Janeiro, onde começou a se internar, então, os doentes mentais naquela época. O pico, né, desses sistemas de internação ocorreu de 1903 a 1980, até a década de 80, com o Hospital Colônia de Barbacena, que levou, inclusive, a cidade a receber a alcunha de Cidade dos Loucos, né? Dados mostram que, durante esses 80 anos de funcionamento do Hospital Colônia de Barbacena, cerca de 60 mil pessoas morreram nos seus interiores. Não são nem 60 mil pessoas que foram internadas, mas sim que vieram a morrer, né, dentro do hospital. Essa foto, que inclusive consta na apresentação, é do Hospital Colônia de Barbacena, que a gente consegue ver mais ou menos a quantidade de pessoas que eram internadas lá. Além disso, uma análise, um dado que é muito importante, é de que cerca de 70% das pessoas que eram internadas no Hospital Colônia de Barbacena, na verdade, não tinham qualquer problema de doença mental, né? Tanto é que a gente chega, eu digo no capítulo, que as pessoas não iam para o hospital porque eram loucas, mas ficavam loucas porque iam para o hospital. Essas pessoas que não tinham doenças mentais eram homossexuais, eram prostitutas, eram filhas que ficavam grávidas antes do casamento, eram filhas que desrespeitavam seus pais, eram alcoólatras, pessoas sem documentos, ou seja, eram pessoas indesejadas na sociedade, aquelas pessoas nas quais a sociedade não gostava de ver. E a verdade é que a internação, ela sempre representou isso, né? A internação seria retirar os indesejáveis das ruas para que eles ficassem num lugar onde eles não pudessem ser vistos sem atrapalhar o andamento das pessoas, né? Então, muitas vezes,
verifica-se que as internações se tratavam muito mais de uma política higienista da cidade do que necessariamente do que uma política de saúde mental. Com o fim das internações na década de 80, a partir de um movimento, né, da luta antimanicomial, essas internações, então, pararam de acontecer de forma forçada e surgiu, então, no Brasil, a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que ela vem trazendo, então, um novo conceito no tratamento da saúde mental, tanto para os doentes psiquiátricos quanto para os dependentes químicos, que também são atendidos por essa rede. Então, ela tenta trazer um atendimento mais especializado, com análises médicas, psicológicas, interligado, e por meio de vários sistemas de atuação. Ainda no capítulo 1, é feita uma análise das legislações brasileiras relacionadas, então a gente traz aí 8 legislações, 8 leis, decretos, que se relacionam ao tema, e também é exposta, né, o debate com relação à internação dos dependentes químicos e dos doentes mentais, né, trazendo os dois pontos de quem concorda, de quem é favorável e de quem é contrário a esse tipo de internação. Já no capítulo 2, a gente traz uma análise acerca da atuação do poder público nesses casos de internação forçada. Então, a gente faz análise de cada poder, no poder executivo, no legislativo e no judiciário. Com relação ao poder executivo, né, a gente faz análise da sua função típica de administrar e se por meio das suas funções atípicas seria possível, então, ao executivo fazer, né, promover essas internações forçadas dessas pessoas. Uma vez que a gente costuma ver muito nas televisões, um tempo atrás, né, foi muito comum observar que o município de São Paulo, o município do Rio de Janeiro, eles estavam promovendo internações dos dependentes químicos, aquelas pessoas que ficavam nas cracolândias. Então, foi verificada se há viabilidade do executivo fazer, né, essas internações. Já com relação ao poder legislativo, a gente fez a mesma coisa, com relação à sua função típica de legislar, se seria possível ao legislativo editar leis promovendo essas internações dessas pessoas, e, para tanto, também foi entrevistada a vereadora de Macaé, Isa Vicente, egressa da faculdade, desse curso, né, que contribuiu com a sua posição, tanto pessoal quanto a sua posição quanto a atuação do poder legislativo nesses casos, né, de que é muito mais promover políticas públicas do que internar. Já com relação ao poder judiciário, a gente verifica que existe um mandamento legal de que a internação compulsória deve ser feita por o judiciário, uma vez que há um pedido judicial, o juiz deve decidir, e também foi trazido um caso concreto de uma decisão prolatada pelo juiz da primeira vara civil daqui de Macaé, doutor Leonardo Ostalácio Notini, que foi entrevistado também e trouxe uma grande contribuição para o debate, trazendo a sua posição enquanto magistrado nesses casos de embate de princípios e de direitos envolvidos. Já com relação ao Ministério Público, a gente também fez uma análise desse órgão, porque o Ministério Público, por força de disposição legal também, ele deve ter uma atuação tanto judicial, tanto nos processos de internação compulsória, no qual ele deve atuar como curador da lei, né, para verificar se todos os direitos estão sendo respeitados, quanto uma atuação extrajudicial, que é verificar se os locais de internação estão cumprindo os requisitos legais, né, se há todos os direitos respeitados, e também para verificar, tanto na internação involuntária, o Ministério Público ele deve ser notificado dessa, para que então possa informar, ele possa ter ciência de quando ela ocorreu e de quando ela deixou de ocorrer, até para que seja verificado eventual crime, talvez de cárcere privado, alguma coisa assim. E, por fim, no segundo capítulo, é feita uma análise acerca da repartição de competências entre os entes federados, ou seja, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Qual a competência de cada um deles, né, nesse sistema das internações forçadas, tanto questões de competência legislativa, de editar leis sobre o tema, quanto as suas competências administrativas, de promover políticas públicas sobre o assunto. Por fim, no capítulo 3, é feita, então, essa análise constitucional dessas medidas de internação forçada, né? É trazido, então, os direitos fundamentais, fazendo-se uma análise das dimensões de direito existentes e abordando as características. Nesse momento, acho que a principal característica que a gente deve ter em mente é a da relatividade, que define que os direitos fundamentais, apesar de fundamentais, muito importantes, eles não são absolutos. Então, eles permitem limitações e suas relativizações. É trazido, então, em seguida, alguns direitos constitucionais relacionados, né, o direito à vida, o direito à saúde e o direito à liberdade, e exposto também como que os direitos sociais são importantes nesses casos, como assegurar um direito social
significa assegurar outros direitos sociais vinculados aos casos de internação forçada, como, por exemplo, por meio do direito à saúde, um doente assistido pela rede de atenção psicossocial tem garantidos o direito ao lazer, o direito à alimentação, à moradia, enfim. Também são trazidos os princípios constitucionais, né, o superprincípio da dignidade da pessoa humana, que está sempre envolvido nesses casos, mas não apenas esse princípio material, mas também o princípio processual. Considerando que a internação compulsória ela depende de um pronunciamento judicial e de um processo judicial, né, essas questões processuais elas também devem ser verificadas para que se possa afirmar se existe ou não uma constitucionalidade nesses casos. Então, é trazido aí, nesse tópico, o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para verificar se todos os direitos ali do internando estão sendo respeitados naquele processo judicial. E então, chega no grande problema do trabalho, né? Nos casos de conflito entre os direitos, nesses casos de internação, onde, por exemplo, nós temos o direito à liberdade de um lado e o direito à saúde de outro, como que a gente vai resolver esse conflito, uma vez que são direitos de mesma hierarquia, ou seja, não há diferença entre eles, né, e que esses direitos devem ser assegurados? Porque não dá para dizer que o direito à saúde não existe ou que o direito à liberdade não existe. Mas, na verdade, a gente vai ter que verificar, no caso concreto, qual que deve prevalecer. E a forma de solucionar esse problema é através do método da ponderação, onde a gente vai colocar cada direito em um prato da balança, né, e vai ver, naquele caso concreto, o que vale mais, a saúde do indivíduo ou a sua liberdade? A sua liberdade de escolha, de não ser internado, ou a saúde dele, né, que já se encontra deteriorada e que precisa ser tratada? Então, é por meio desse método que vai ser feita essa análise de qual direito deve prevalecer. Lembrando que nunca nenhum direito vai ser excluído, apenas vai ter um grau de incidência menor no caso concreto. E, por fim, é trazido para o trabalho também, né, a problemática da Covid-19, da pandemia, em como a pandemia influenciou no funcionamento da rede de atenção psicossocial, né, e na questão das internações forçadas. Inclusive, a gente viu alguns casos de cidades, como o caso de Macaé mesmo, que possibilitou a internação forçada de pessoas que não estivessem cumprindo as recomendações sanitárias, as recomendações de ficar em casa ou de serem internadas, né? Então, como a pandemia de Covid-19 também foi importante para o tema. E, por fim, concluindo o trabalho, então, a gente chega à conclusão de que, legalmente falando, não há um impedimento, seja legal, seja constitucional, para que as medidas de internação ocorram, né, essas internações forçadas. Com relação ao poder legislativo, ao poder executivo, a gente não verifica a possibilidade do executivo promover esses tipos de internação, seja de forma compulsória ou internação forçada, ou internação involuntária, até porque eu acho que o legislativo deveria promover políticas públicas e não internar pessoas. Ao poder legislativo, também não poderia, da mesma forma, fazer essas internações forçadas pelos mesmos motivos. E ao Poder Judiciário, a gente verifica que é possível que ele determine a internação compulsória porque existe um mandamento legal nesse sentido, mas de que, em qualquer caso, seja internação involuntária, seja internação compulsória, por meios próprios ou por meio do Poder Judiciário, a internação forçada ela deve sempre ocorrer como a última ratio, ou seja, como a última alternativa para o tratamento daquela pessoa. Então, sempre que houver novas possibilidades de tratamento, essas possibilidades devem ser apresentadas, devem ser vistas e consideradas para que a pessoa não possa ser internada. Até porque, como a gente viu, existe um grande conflito entre os direitos nesses casos e os conflitos vão sair abatidos. Então, quanto menos lesões a direito nós tivermos, melhor para o cidadão, né? Melhor para o internando. E, por fim, a análise ela deve ser sempre caso a caso. Então, acho que a grande conclusão que chega ao trabalho é de que dizer de forma categórica se uma medida de internação forçada é constitucional ou inconstitucional seria muito precipitada, porque, na verdade, a gente só vai verificar isso no caso concreto, verificando quais são os reais direitos em jogo, quais são o peso que cada direito tem naquela situação casuística, e verificar, então, sob a luz da Constituição, qual que é o direito que mais deve prevalecer naquele caso. Então, essa é a grande conclusão, de que apenas no caso a caso a gente vai poder dizer se realmente a internação forçada ocorre de forma constitucional ou não. É isso. Obrigada, João. Ótima exposição. Vou passar, então, a palavra para o professor Camilo dessa vez. Pode ser, professor Camilo? Claro, professor Fabiane.
Olá, João, tudo bem? Parabéns pelo Valeu. trabalho. Ficou muito bom. Realmente, a apresentação incrível, bastante objetiva, bastante clara, que dificulta até a gente fazer pergunta, né? Porque quando você expõe de uma forma tão clara e tão objetiva assim, você coloca a banca numa situação de extrema delicadeza, né? Porque a gente tem um dever regulamentar e regimental de fazer pergunta, né? E aí o tema está todo esclarecido. Mas, João, durante a sua apresentação, me surgiu uma dúvida, e obviamente você, de certa forma, tocou nesse ponto, quando você falou que as situações elas devem ser analisadas caso a caso para apurar eventual inconstitucionalidade ou não na decretação de uma medida. E eu queria saber, assim, especificamente com relação ao seu trabalho. Primeiro, se você chegou ao ponto de fazer esse tipo de pesquisa, e segundo, se na sua pesquisa, vamos dizer, uma pesquisa empírica, uma pesquisa mais de campo, o que você pôde verificar? Desculpa, o que você pôde verificar? Você chegou a estudar, avaliar internações, discussão sobre constitucionalidade ou não em casos concretos? A minha dúvida objetiva é essa, assim, com base na sua pesquisa, você pode passar para a gente um posicionamento concreto acerca da decretação desse tipo de medida, sobre a constitucionalidade ou não? Bom, com relação à análise de casos concretos, eu me baseei, não são muitos casos de internação, eu tentei focar mais na área daqui de Macaé, para fazer uma análise mais setorizada. No caso de internação involuntária, eu inclusive fiz a entrevista, né, no CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas, para verificar se havia essa orientação de internações aqui em Macaé. Mas eu tive até uma surpresa positiva, no sentido de que a psicóloga entrevistada ela informou que, em hipótese nenhuma, é feita internação aqui em Macaé. Então, isso, de certa forma, dificultou um pouco uma análise casuística de uma internação, principalmente involuntária. Com relação a internações compulsórias, eu fiz uma pesquisa, fui no distribuidor da comarca, verifiquei os processos, só que o sistema do tribunal acho que não é muito adequado ainda, acho que aquela classificação do CNJ também é bem complicada e nem todos os processos são classificados da forma correta. Então, no distribuidor da comarca, acho que eu identifiquei 1 ou 2 processos. E só na minha vara, que eu vejo contato com a Defensoria Pública, já temos 2 processos que eu lembro, assim, de cabeça. Então, foi com base nesses 2 processos que eu conseguia verificar, né, no caso concreto, a adoção da medida de internação forçada. Nesses casos, então, em ambos os casos, na verdade, foi verificado que a pessoa eram 2 dependentes químicos, mas que elas também sofriam de distúrbios mentais causados pela dependência química. Então, elas poderiam ser internadas de forma compulsória pela Lei 10.216 também. E, inclusive, as decisões foram dadas pelo juiz entrevistado, eu verifiquei que ele realmente faz uma análise dos laudos, né, da condição médica da pessoa. Só que a única coisa, acho que ainda falta, nesses casos que eu verifiquei, é que essas pessoas são internadas em clínicas, às vezes, muito distantes. Por exemplo, um dos casos, a pessoa estava internada em Goiás, e aí não tem como verificar nem o juiz, nem o Ministério Público, verificar no caso concreto se aquela clínica, ela respeita todos os requisitos que a lei prevê. Então, de certa forma, a constitucionalidade nesses casos, apesar de aparentemente ser verificada de forma positiva, ela pode estar, de certa forma, não totalmente plena, até porque esse indivíduo também ele está distante da sua família, ele não tem uma interação com os familiares, com um convívio social que ele não conhece, né? Está mais, sei lá, 3.000 quilômetros de distância e não tem realidade daquilo que está acontecendo com ele. Então, apesar de, num primeiro momento, a gente verificar essa análise da constitucionalidade positiva, é difícil, de certa forma, a gente, até assim, no caso concreto, afirmar mesmo que realmente todos os princípios e direitos estão sendo respeitados. Tá ótimo, obrigado, João. Satisfeito, professora Fabiane? Professor Heron. Olá. Você entrou aqui. Sua câmera está desligada ainda, professor. Hoje a internet não está ajudando, né? Não. Ela consta como ligada aqui. Mas tudo bem, pode manter assim. Talvez entre aqui, deixa eu ver.
Bom, vou desligar e ligar de novo a câmera, deixa eu ver. Nada, né? Não. Deixa eu ver, acho que agora vai, acendeu a luzinha aqui. Pronto. Foi. Pronto. Então, bom dia, professora Fabiane, presidente da banca, professor Camilo, membro avaliador. Bom dia ao defendente João Marcos e aos visitantes que estão assistindo à sua defesa. João, o seu trabalho é muito rico, né, como o Camilo já ressaltou. Pesquisa empírica, né, o que é importante, é um diferencial no trabalho, a pesquisa empírica. Né? Você se dedicou a essa metodologia, eu queria ressaltar, né? Sem prejuízo da sua pesquisa também jurisprudencial e sua pesquisa doutrinária, mas eu sempre procuro ressaltar quando o aluno ele assume a pesquisa empírica, né? Porque dá sempre um pouco mais de trabalho, né? E você se dedicou a ela. Eu tenho só uma pergunta a você em relação a essas omissões. Né? Você falou do executivo, você falou do legislativo, você falou do judiciário. Não é? Onde é que você identifica o principal agente comissivo? Onde é que está a principal omissão? Né? É o legislador, né? Na elaboração dos atos, etc. É o executivo na aplicação, não é? Ou é o judiciário? Todos estão omissos, né? Você identificou isso bem no trabalho. Agora, na sua percepção, você que estudou a fundo o trabalho, né? Aonde deveria iniciar uma ação mais efetiva? Né? Seria no judiciário, seria no executivo ou seria no legislativo? Onde é que você identifica o maior problema, vamos dizer assim? Bom, com relação à questão, acho que o agente mais omissivo nesses casos é, de fato, o Poder Executivo, porque é o Poder Executivo que cabe promover políticas públicas, direcionar recursos para essas políticas. Então, assim, quando a gente verifica que o Poder Executivo ele não se preocupa muito com essa questão da saúde mental ou com a questão da dependência às drogas, e ele deixa um pouco de lado essa questão, não tem como também a gente exigir muito do legislativo nesses casos, nem do judiciário. Inclusive, eu acho até que, assim, apesar de ter uma previsão legal, a atuação do judiciário deve ser bem cuidadosa, porque quando se trata de direitos tão delicados, nesses casos de terceiros, o judiciário tem que ter uma atuação muito cuidadosa também, né? Então, assim, ele faz por ordem legal. Já o Poder Legislativo, ele, na verdade, acho que não teria tanta função aí, porque o que ele pode fazer, como até entrevistada a Isa Vicente disse, é promover políticas públicas através de elaboração de leis. Mas não adianta nada o Poder Legislativo elaborar leis promovendo programas e políticas se o Poder Executivo não coloca em prática esses programas, se não direciona recursos a esses casos. Inclusive, tanto a entrevistada Isa quanto a entrevistada a psicóloga Ana Lúcia Togiro, elas verificam, né, elas nos mostram como a rede de saúde mental e essas questões relacionadas às drogas estão sendo sucateadas há muito tempo, mas principalmente nos últimos anos pelos governos, né? Não só em nível municipal, mas em todos os níveis estaduais, nível federal. A questão da saúde mental ela não é verificada. O Ministério da Saúde, na verdade, tem adotado portarias sucateando, deixando a forma de trabalho um pouco prejudicada nesses casos. Então, respondendo a sua pergunta, acho que o principal agente omissivo aí nesse caso é, de fato, o Poder Executivo. Ok, professora Fabiane, satisfeito. Obrigado, João Marcos. Parabéns pelo seu trabalho, pela riqueza do trabalho. Obrigado. Então, João, vamos deliberar. Já voltamos aqui à sala.
Tá nervoso, João? Um cadinho só. Pior já passou, pô. Agora é só relaxar. Estava só conferindo se o Heron estava na... Estava fechado esse microfone. Não, estava conferindo se o Heron tinha voltado, porque não estava aqui na minha tela. Então, deixa eu apresentar. João, primeiro, agradecer a oportunidade de ter te orientado, um trabalho que também é tão necessário, num tema que é tão, infelizmente, invisibilizado, né? Nós temos aí pessoas com saúde mental deteriorada e que precisam de cuidados do poder público cada vez mais. A gente não sabe o quanto que essa pandemia também vai impactar nisso. Então, a gente sabe que uma coisa é certa, que o poder público precisa investir muitos recursos para que o tratamento seja um tratamento correto. E a Rede CAPS, ela vem exatamente dar esse suporte psicossocial necessário e ela precisa de recursos para isso, né? Então, o seu trabalho, deixa eu espelhar aqui, a avaliação da banca, depois de fazer todas as considerações, ver se já está aparecendo, sim. Avaliou o seu trabalho e gostou muito do seu trabalho, e você não poderia sair daqui com sua nota que não fosse 10, parabéns, mas tem mais um detalhe, a banca entende que seu trabalho também precisa ser indicado para publicação. Então, parabéns, João, pela conquista, parabéns pela escrita do seu trabalho, por sua pesquisa, e eu vou passar a palavra para você fazer suas considerações aí finais. Estou muito feliz. Agora dá para relaxar, Camilo. Agora sim, acabou. Agradecer a minha família que está aqui, algumas pessoas presentes, né? Agradecer a meus pais que me proporcionaram esses anos de universidade, minha irmã, minha namorada, minha tia, minhas tias, primos, enfim, todo mundo que está aqui. Agradecer também o pessoal, meus amigos que estão aqui, gente do ensino médio que está até hoje comigo, o pessoal da faculdade também. E agradecer a vocês, professores, ao Heron, que abriu as portas do direito constitucional, né, lá em teoria do direito constitucional na época, né, e trouxe esse mundo do direito constitucional pelo qual me apaixonei, seguido da Fabiane também, que trouxe uma das matérias mais complicadas consideradas, né, que é o controle de constitucionalidade, mas que é uma delícia de estudar. E o Camilo também, que trouxe aí, abriu as portas do direito administrativo, financeiro, tributário, eleitoral, e o que precisava, ele também estava aí, sempre apoiando a gente, muito solícito. Agradeço muito a vocês mesmo, de verdade. Foi um prazer estudar na UF, foi um prazer ser aluno de vocês. Muito obrigado por tudo. João, mais uma vez, na verdade, você não poderia concluir teu curso sem essa nota, você sempre foi um aluno muito brilhante, e tenha certeza que para a Universidade Federal Fluminense é uma grande satisfação ter você saindo dos bancos da universidade. Um forte abraço e muito sucesso. Obrigado, Fabiane. Parabéns. Parabéns, João. Todo sucesso do mundo aí para você, viu, cara? Parabéns. Valeu, Camilo.